terça-feira, na 10ª semana do Tempo Comum. Memória de São Barnabé, apóstolo. Oremos. Ó Deus, que mandaste separar São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, concedei que o Evangelho de Cristo, que ele anunciou com tanta firmeza, seja pregado fielmente por palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a festa do apóstolo São Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. Originário de Chipre, doou aos apóstolos o que ganhara com a venda de seu campo. Homem virtuoso e cheio do Espírito Santo e de fé, apresentou Paulo à Igreja de Jerusalém e foi companheiro dele na primeira viagem missionária, além de participar do primeiro concílio de Jerusalém. A seu exemplo, sejamos também nós, colaboradores na evangelização, doando-nos sem reservas para que a mensagem de Cristo chegue a todos os corações. São Barnabé, rogai por nós. A cada vez que celebramos alguém muito próximo de Jesus, temos a ocasião de ouvir o Evangelho da Missão, com as características descritas por Jesus das atitudes concernentes ao missionário. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, temos estas características. O anúncio da proximidade do reino, a cura de doentes, a ressurreição de mortos, a purificação da pele dos leprosos e o exorcismo, a expulsão dos demônios. Estas seriam as tarefas, as missões dos missionários enviados por Jesus, portanto, dos apóstolos. Apóstolos quer dizer isso em grego. Além dessas atitudes, destas tarefas, as atitudes que as acompanhariam no apóstolo deveriam ser a gratuidade. De graça foi recebido, de graça deve ser dado. Porque, de fato, quem de nós pagou muito, ou muito terá se esforçado em justiça para ter aquilo que tem? Será verdade que qualquer um de nós poderá dizer: eu tenho aquilo que custou o suor do meu trabalho e unicamente isso? Fui eu e não mais ninguém quem produziu aquilo que eu tenho, que acumulei, que trago comigo, que é minha posse, meu domínio? Até mesmo os conhecimentos e, sobretudo, eles? De certo modo, houve gratuidade.
alguém de graça nos deu. Por isso, algo de graça nosso deve ser repassado sim, como gratidão, inclusive. Depois, Jesus recomenda que os discípulos não levem apetrechos que pesem. Em que sentido? Um peso moral. Ouro, prata, não é que isso pese. Quem de nós tem ouro que pese? Tem prata que pese muito. Mas há um peso moral em ouro e prata. Quem tem ouro e prata, quem tem valores muito altos, com dificuldade tem moral para evangelizar. Nem dinheiro nos vossos cintos, lá onde a gente cola ao corpo o que carrega. O cinto serve para isso, para ajustar a roupa ao corpo. O dinheiro, ajustado à vida, ao corpo, impede uma evangelização bem-sucedida assim. Nós nos tornamos gananciosos, ambiciosos, avarentos, sedentos de valores. E nenhum de nós está isento disso. Jesus o sabia. O dinheiro desempenha um papel de senhor e nos escraviza, de forma que a gente não é livre diante de dinheiro, não. Se temos, não queremos perdê-lo. Se não o temos, queremos tê-lo. Se alguém nos pede, já nos abala. Se alguém não nos devolve, nos deixa em crise. Se perdemos, ficamos perturbados. O dinheiro desempenha em nós, sim, um senhorio altamente perigoso, e Jesus o sabia. Por isso, diz que não deve ser ajustado ao corpo, à vida e a vida a ele. Nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Mas que leveza, que excesso esse nas palavras de Jesus, porque todo mundo precisa trocar roupa, todo mundo precisa de bens, todo mundo precisa calçar bem, todo mundo precisa de amparos, de sossego, de estruturas físicas para a sua missão, inclusive. Sim, há uma grande crítica à igreja e às igrejas por causa das suas estruturas, mas estas coisas são necessárias, sempre foram, desde o começo até aqui. E enquanto estivermos na face da terra, um carro, os gastos, os prédios, tudo, se for colocado a serviço do Evangelho, dos outros, sim, isso é necessário sim, e nosso mesmo. É necessário, inútil, continuar falando bobagem a respeito de riquezas da igreja, das igrejas, não para tapar o sol com a peneira, mas para falar a verdade. Olhe para a sua casa se você está contente com a casa que tem. Olhe para o seu celular e para a sua conta bancária se você está satisfeito com aquilo que tem. Precisaremos sim ter uma cabeça aberta, otimista, progressiva e não mitigada, medíocre. Se não temos, não fazemos. Talvez seremos, mas não faremos. O fazer, o operar, a obra precisa de estrutura sim, precisa de bens materiais sim. Não que sejam meus ou subordinados ao que eu penso, quero e aos meus projetos pessoais. Isto sim é que é o ruim na administração dos bens da igreja. Mas que estes bens são necessários à instituição, sim. Separe o que é do pessoal daquilo que é do institucional, que você vai ter liberdade e leveza na administração de tantos quantos bens possua a igreja, a instituição. Não é seu. Vai passar muito dinheiro na mão de quem evangeliza, claro que vai, mas não é do evangelizador. Isso precisa ter em mente claramente e com honestidade, com prestação de contas. Honesta. Sim. Em qualquer cidade ou povoado onde o evangelizador entrasse, deveria se informar para saber quem ali fosse digno da mensagem que leva, para não perder tempo. Não perder tempo, não perder ocasião. Porque às vezes se dá martelada no ar, se faz buraco na água.
se insiste em programas que não produzem quase nada e se gasta muito com tão pouco de retorno. Também na gerência da obra pastoral precisa-se ter inteligência, racionalidade para ver se vale a pena. Por isso nós precisamos reunir, avaliar, planejar, replanejar, mudar a rota, mudar a estratégia. A obra pastoral não se desenvolve sem uma inteligência, um intellegere, um ler por dentro e por dentro dos fatos, na conexão com tudo, com os sinais dos tempos e da história, com o que está acontecendo no mundo, no país, na cidade, na comunidade, no meio das pessoas. Não é absurda? É irracional a evangelização. Hospede-se com a pessoa digna até a sua partida. Claro, nós precisamos deste apoio. Tem comunidades que não se preocupam com isso. O evangelizador vem, o evangelizador vai, não se pergunta nem quanto custou a viagem. Está errado. Não se prepara uma delicadeza de um copo d'água. Isto é absurdo, isso é antifraterno, isso é ingrato. Nossas comunidades devem ser lugar de beleza, de delicadezas, de humanidade, com aqueles que vêm nos servir. Sim, quem quer que seja, um padre, uma freira, um bispo, ou os nossos coordenadores das comunidades vizinhas. Saibamos nos valorizar, nos respeitar, nos ajudar mutuamente. E façamos isso para todos, não porque é meu compadre, minha comadre, meu amigo, ou não porque eu gosto ou não gosto. Estamos a serviço do reino de Deus entre nós, na nossa comunidade. E esta é a atitude que Jesus quer, está aqui. Ao entrar na cidade, saudai-a, a delicadeza do trato, o tato no trato, que cada um de nós deve ter com todos. Um padre de cara dura, cara quaresmal, como disse o Papa Francisco, evangeliza a quem? O que perde o conjunto da beleza e da grandeza do que diz, do que traz, já de partida com a cara que tem, com o rosto, com a grosseria das palavras, dos jeitos. Um padre deveria ser uma pessoa muito fina, muito educada, claro, não é só não ser um padre, até porque estudou para isso, mas todos nós ter termos, ter jeitos, inclusive diante de uma comida ou diante de qualquer coisa na igreja. Esse é o nosso perfil. Uma pessoa sem perfil, sem classe, é vergonhosa, é escandalosa. Não faça isso. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, e se não, esta paz volte consigo. A paz é Shalom, é Cristo Jesus, o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Fica de acordo com as condições de acolhida. É repelido também se não as tivermos. Peçamos a Nosso Senhor que, pela intercessão de São Barnabé, na riqueza do Evangelho que acabamos de ouvir, a nossa evangelização frutifique. A todos, ótima terça-feira. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.